Bem-vindos ao nosso podcast com mulheres inspiradoras de tecnologia. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Mulheres Inspiradoras de TI. E hoje eu tenho aqui comigo duas pessoas maravilhosas que vão falar sobre o tema das estratégias para enfrentar ambientes majoritariamente masculinos. E a gente sabe que na tecnologia é muito difícil encontrar mulheres dentro das equipes. Quando a gente vai encontrar uma, duas, raramente a gente tem uma equipe que 50% é de mulheres ou 25% é de mulheres. Então, como é que a gente lida com isso? E eu trouxe essas duas convidadas que vão se apresentar para você e a gente vai bater um papo sobre isso e as táticas que elas usam. Então, nossa primeira convidada. Então, oi, eu sou a Camille, sou analista de segurança da informação. A minha parte é a área ali de GRC hoje, né? GRC e governança de segurança. E acho que tenho 20 anos de experiência numa empresa do setor elétrico, em que eu lidei durante muito tempo, ou quase todo o tempo, com equipes majoritariamente masculinas. Nani. Bom, eu sou a Ana Lindley, eu também sou analista de segurança da informação, também trabalho com governança, tá? Estou no mercado, ora como consultora, ora como cliente. No momento estou cliente, né? A gente fala essa divisão aí no mercado. Tenho aí aproximadamente 16 anos de trajetória voltada para a área de tecnologia, encarando esses desafios aí de se encaixar como mulher nesse mercado. Legal. A gente, eu comecei minha carreira muito nova. Fiz a minha carreira executiva também dentro de uma empresa em que praticamente eu era a única mulher. Aí depois eu fui para o Sul e lá tinha mais mulheres, mas era um ambiente majoritariamente masculinos e aí, além de tudo, era numa usina hidrelétrica, né? Bacana. Que vocês estão no setor de energia, também tem bastante homem. E aí me conta, assim, como é que foi o primeiro impacto de entrar numa área majoritariamente, assim, masculina até hoje, né? Como é que foi, assim, a primeira experiência? Bom, eu fiz escola técnica, acho que então assim, vou puxar bem lá do início, bem dos primórdios, né? Eu fiz escola técnica, a minha escola técnica já era voltada para a área de tecnologia, e eu acredito que na escola técnica não era um ambiente majoritariamente masculino. A gente devia estar ali em torno de 50 a 50, não tenho muita certeza, acho que na época eu não reparava muito isso, que se eu tiver que voltar um pouquinho mais, eu vou dizer assim, eu fui criada com um pai em casa, sabe? Meu pai já era aposentado, e então ter aquela presença masculina em casa, trazendo algumas coisas, né, do ser, minha filha, você pode fazer o que você quiser, você tem todo o perfil de área tecnológica, meu pai tinha muito isso, né, nele, meu pai ele se formou economista, mas o sonho do meu pai era fazer engenharia. Na época a gente não escolhia assim muito o que dava para fazer, né? Saindo ali da situação de vida que ele veio. Então eu acho que eu escutei muito isso durante a minha infância. Com o pai dentro de casa, eu acho que eu desenvolvi habilidades que eram que afloraram, né? Essa coisa da engenharia, da tecnologia. Então, quando eu cheguei na escola técnica, eu acho que eu não reparava muito isso. Temos mais mulheres, mais homens. Eu acredito que a gente estava em torno ali do meio a meio. Mas a saída da escola técnica, né, e a permanência na área de tecnologia já foi um primeiro baque, porque eu acho que 98% das meninas que estudaram na escola técnica comigo foram para as outras áreas, que não de tecnologia. Então, quem eu ainda tenho contato, uma virou assistente social, a outra foi para comunicação, e usaram tecnologia como meio, e não como uma carreira, não consolidaram uma carreira de tecnologia ou engenharia ou afim, né? E aí, passando para a graduação, eu também acho que ali já era um ambiente majoritariamente masculino, já tinham algumas misturas, né? Você não fazia ciência da computação, mas já tinha umas matérias que você faz ali com a galera de engenharia, então você começa a se perceber menos, mas ainda assim eu acho que eu era muito nova e continuo, né? Eu tinha um discurso do vai, e você é boa nisso aqui, eu tenho certeza que vai dar certo. Acho que eu não abria muito
os olhos para isso. Então, percebi muito isso, percebi também essa diminuição, não a diminuição, né, mas acho que eu percebi que era mesmo minoria na formatura, em que você começa a olhar as fotos e você vê assim, caramba, fulana que começou não terminou, acho que foi para outro curso, e ali tem um desfalque, né, você sente um desfalque. Você lida com algumas mulheres, mas no final nem todo mundo segue, ou nem todo mundo seguiu, ou nem todo mundo gostou, enfim, ou conseguiu, ou deu preferência para outros cursos, né? Saindo da graduação, acho que eu já tinha ali um estágio no setor elétrico, e ali eu acho que foi o lugar onde eu mais senti esse ambiente majoritariamente masculino. Com 18 anos eu fui estagiar numa subestação em que não tinha banheiro para mulher. Eu acho que essa foi uma frase até que uma vez ficou estampada numa determinada construção da empresa, né? Numa conversa que eu tive na empresa. E aí eu falei, gente, eu entrei aqui e a gente não tinha banheiro feminino, né? Não tinha nem para as meninas da limpeza, nem para o pessoal que trabalhava com serviços tinha banheiro. E aí, junto comigo, entraram 2 outras estagiárias de outras áreas, e o gestor da subestação, na época, cedeu um banheiro que era exclusivo para gestores, né, ou algo assim, e já era trabalhado um pouco a questão da equidade de gênero nos escritórios centrais, e ali a gente foi o primeiro banheiro feminino naquela subestação. Quando em 98, 99. A gente não está falando de um passado tão distante. Não, nem me faz achar que é muito distante. Não. Dia, vai lá, Mimi, como é que foi pra você? Vamos lá. Contrário da Cami, eu não tive essa referência em casa. Eu vim de um cenário que eu fui criada pelos meus avós, e assim, a cultura no lar, né? As mulheres ficavam em casa e o homem saía para trabalhar. E a mulher tinha que cuidar de casa. Tinha que estar tudo ali perfeitamente arrumadinho, bonitinho. E eu fui desde cedo a rebelde. Não queria fazer isso. Não, eu quero estudar. Sempre rodeada de livros, sempre. Eu tinha um primo que... Eu tenho um primo que foi quem me inspirou e me deu força, né, desde cedo, a seguir a carreira na tecnologia. E ele na época era da Marinha, fuzileiro naval, e cursava engenharia da computação, e ele falava, toda vez que a gente encontrava, ele tinha disparidade de idade, né, toda vez que a gente encontrava, isso aqui tem tudo a ver com você, isso aqui que você tem que fazer. E eu olhava aquilo, tipo, totalmente fora do meu universo, eu não tinha computador em casa. Minha primeira interação com o computador foi ali no ensino médio, na lan house da esquina de casa. E foi assim. E eu olhava aquilo e falava assim, será? E falei assim, vou arriscar, vou tentar. E fui lá, né, fui fazer vestibular, época vestibular e tudo mais, entrei, fui tentar, falei assim, não vou, falei assim, vou tentar outra coisa que isso aí não tem nada a ver comigo e tal, e fui para as carreiras que teoricamente, né, antigamente eram as principais, né, odontologia, medicina, fui tentar psicologia e em casa, não, psicologia é coisa de doido, você não dá dinheiro. E, enfim, passei na época para odontologia, e meu primo, ele passou um semestre inteiro na minha cabeça, Lucas, você vai fazer isso não tem nada a ver com você, não sei o que. Eu falei assim, quer saber, eu vou experimentar. E tranquei, e fui para particular, começar o curso de análise e desenvolvimento de sistema. E ali eu falei assim, não, de fato, ele me conhecia mais do que eu. Era isso que eu queria. Ali no final do segundo período da faculdade, começou a minha primeira experiência, estágio também, foi numa estatal, num projeto de transformação muito similar ao projeto que eu estou vivendo na carreira hoje. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, e a coisa foi acontecendo. 5 anos depois daquele estágio, passei pela fase, a empresa passou pelo processo de privatização, fui contratada, eu estava lá sentada numa cadeira como analista, e eu olhei para trás e eu falei assim, eu me formei em análise e desenvolvimento de sistema, eu sou uma analista de sistema e estou aqui trabalhando com governança. Eu falei, gente, o que foi isso? Eu simplesmente escutei uma voz de uma pessoa que naquela época me conhecia mais do que eu, e eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei assim, eu já caminhei isso tudo,
Agora eu quero olhar lá no mercado, ver se de fato eu tenho talento para isso e se é isso de fato que eu quero para a carreira. Eu olhei para o mercado, recebi uma proposta de uma consultoria, pedi demissão e fui, com a cara e com a coragem. Aí fui atender um projeto em Belo Horizonte, um cenário bem assim, totalmente masculino. Era uma empresa, uma mineradora, e eu cheguei lá, me deparei com regras assim, como que é isso? Tinha o dress code feminino. Mulher não podia usar roupa sem manga. Nós não podíamos circular dentro das dependências, dentro dos pátios, sem a companhia de um homem. A empresa ficava muro com um presídio e lá dentro a empresa participava do processo de reintegração social desses. E então recebia eles faziam parte do corpo de operários, né? E eles colocavam aquilo ali como protocolo de segurança, né? Nós não podíamos circular dentro das dependências sem a companhia de um outro homem. Tinha assim centenas de requisitos voltados para a mulher em específico. O homem podia ir lá no chão e podia fazer acontecer. Isso aqui não se limitava. Até olhando para o prisma da segurança, né, sobre essa a gente até tinha entendido, mas quando olhava para dentro, ali a comunicação, né, a rotina no dia a dia parecia que trazia para dentro. Ali dentro a gente não estava fazendo interação com a pessoa que estava lá no chão de fábrica, que estava atuando ali num projeto de reintegração social. Nós estávamos com pessoas técnicos, né, de igual para igual, lidando de igual para igual, pessoas que vieram lá de fora formado, passaram pelos mesmos processos seletivos, mesma coisa, e a gente não... E era já. Você não podia se posicionar, você não podia participar de uma reunião sozinha com homem, era sempre... E não era uma coisa assim, não eram regras escritas, eram comportamentos teóricos. Nunca tinha uma mulher assumindo uma posição de tomada de decisão, nunca tinha uma mulher... E eu observei aquele movimento. Eu, como consultora, né, eu estava ali como consultora nunca... A consultora mulher nunca tinha algo relevante para colocar. Sempre tinha que vir ela acompanhada de um consultor. Não era um líder, alguém... Não, era sempre um outro consultor, era sempre um homem, uma mulher, sempre nessa coisa. Então, assim, como é que se diz? Esse deslocamento, né, de enxergar, né, a nossa capacidade de ir lá e olhar, de enxergar a gente como alguém capaz de entregar aquilo ali, deslocar ali, usar, né, artifícios de tipo, é a defesa, é a segurança pro dia a dia, pro meio, para mim foi bastante impactante. Imagina essa experiência. Eu já fui me sentindo até. Então, assim, é bem interessante a gente ver essas histórias, né, que foram a base, assim, né, que vocês começaram a falar, assim, ela foi pela influência do pai, você teve a influência do seu primo. Olha isso que interessante. Homens que identificaram em vocês potenciais para ir para a área de tecnologia. Comigo também foi um homem, foi meu professor de matemática. Eu estava na quinta série e conversando com ele, eu gostava de todas as matérias, 10 anos ainda não tinha decidido, e aí ele chegou e falou assim: Renata, você é ótima em matemática e eu acho que você tem que fazer na época, né, 10 anos, ele falou assim: eu acho que você devia fazer matemática com ênfase em informática, que era o curso que tinha na UERJ. Na época. Na época. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, e quando eu fui para o segundo grau, estava no colégio e um pessoal de um curso de tecnologia apareceu dando bolsas do curso. Aí me inscrevi, fiz provinha que tinha e ganhei uma bolsa. E eu já fui fazer o curso. Quando eu saí do segundo grau, já estava até empregada. Então, eu já comecei assim. Então, eu gosto bastante e da área, minha cachaça, eu tentei já sair, tá? Tentei sair da área de TI, mas acabei voltando, porque é uma cachaça
Eu imagino para vocês também, né? Quando descobriram, assim, a gente está sempre atrás de novidade. E aí eu queria perguntar hoje, como é que vocês praticam essa visão de longo prazo de vocês em relação à tecnologia? Tipo assim, vocês acompanham a tecnologia, vocês veem pô, isso aqui é interessante, vou estudar. Como é que vocês selecionam o que vocês vão estudar? Qual vai ser o próximo passo da carreira, pensando no futuro da tecnologia? Bom, eu penso o seguinte, Renata, a gente, na verdade, no mundo de TI, a gente é atropelado o tempo inteiro, né? Eu não sei se com todo mundo é assim, mas eu me sinto bem atropelada. A gente o tempo amanhece com inteiro. a versão, né, de uma coisa, no final do dia Não serve mais, já mudou, já é diferente, já não é mais. Então, eu vou te confessar que acho que vou trazer aqui uma posição feminina sobre este assunto, mas que não deve ser uma posição de todas as minhas colegas, mulheres, né? Eu costumava estudar alguma coisa sob demanda. Então, para não me sentir e para poder conseguir dar conta de tudo aquilo que precisava ser estudado e aplicado em algum projeto. Como eu acho que eu tive um privilégio, né, de estar numa empresa, eu fiz parte de uma empresa durante muito tempo, então acho que quando a gente está às vezes em consultoria e que você muda muito, né, de cliente, às vezes isso, você não pode se deixar ser atropelado. Você precisa estar o tempo todo sendo atualizado sobre aquilo ali. Quando você está numa empresa em que você atua naquele segmento, você vai conhecendo os projetos desde quando eles vão sendo pensados, né? Então, eu estou pensando em alguma coisa, isso aqui eu vou atuar, então eu tenho tempo para poder entender. Tempo não, né? Eu tenho eu sou um pouquinho menos atropelada por isso aqui. Então, eu acho que as minhas escolhas foram essas, né? Dentro da área de TI, eu passei por segmentos muito diferentes. Eu comecei trabalhando com suporte, depois eu fui para desenvolvimento, depois eu passei por banco de dados, depois eu passei para segurança, e dentro de segurança eu me achei. E eu queria fazer um parênteses aqui com uma coisa que você falou de... eu já tentei flertar, né? Eu já tentei sair da área de TI. Eu não vou chutar, mas deve ter alguma coisa mais relacionada a pessoas ou comunicação. Não sei se é isso, depois você me diz. Pessoas e comunicação. E eu acho que isso é uma visão de mulher, sabe? Eu acho que a mulher, ela tem um talento nato, ou pelo menos, gente, a maioria de nós tem um talento nato com pessoas e com comunicação. Sim. Então, eu acredito que toda mulher de TI, né, eu acho que, inclusive, a mulher na TI, ela faz muito bem esse papel na comunicação com as pessoas. Não à toa, a gente estava trocando uma ideia ali antes de começar, né? Não à toa, às vezes a gente é direcionada para coisas delicadas, a gente fala assim, vai uma mulher, vai fulana, porque fulana vai ter um melhor jeitinho de falar, um jeito menos pragmático às vezes, né? Mas assim, um talento para lidar com pessoas e para comunicar melhor. Acho que eu vou puxar um gancho nesse ponto do flerte, né, com outras carreiras. Eu também tive esse momento inclusive agora recente, no momento da pandemia, né, eu tentei, em algum momento eu olhei para a minha carreira e falei assim, poxa, eu gosto tanto dessa parte de lidar com pessoas, da comunicação, coisa, e eu tentei resgatar a psicologia, né? Que era um sonho lá da adolescência, e eu cheguei a iniciar, eu tranquei agora recente no 6º período, e o objetivo. Aí todo mundo me perguntava, né? Mas você está de carreira? Eu falei assim, gente, eu quero explorar mais esse lado, que é o lado da comunicação, esse lado de lidar com pessoas, que eu acho que a gente, no técnico, né, a gente acaba... acho que pela característica, né, específica ali do técnico, a gente sente essa necessidade ali de explorar um pouco mais essa parte de lidar com pessoas, de coisa. E eu falei, quem sabe, para o futuro, como plano de aposentadoria, alencar as 2 carreiras, trazer isso aí como mentoria no futuro e tal. E eu tentei fazer isso. E essa tentativa, né, que não está descartado, está guardadinha ali por outros desafios do momento, foi imensamente enriquecedora. Enriqueceu, assim,
demais essa minha parte da comunicação, do lidar com a pessoa, de tirar o pensamento ali encaixado só no técnico, só no coisa, para esse ponto. E aí você trouxe, né, o questionamento para a gente, como é que a gente vislumbra, né, ali os próximos passos da carreira e tal. Como a Cami falou, né, como eu eu nasci quase que em consultoria, né, em consultoria a gente né, acho que a gente atropela, né, ao contrário, a gente atropela os outros o tempo inteiro. Eu me especializei no produto SAP, né? Então, assim, não sei nem se pode falar, né? Tipo, então, e a gente, como a SAP ela tá sempre ali todo ano, né? Acho que quase que semestral, né? Ela traz para o mercado versionamentos, né? Então eu vou sempre acompanhando esses versionamentos e fazendo link, né? No que o mercado, a necessidade do mercado sobre essas versões. Ela trouxe não necessariamente o que ela está trazendo ali, é o que o mercado necessita no momento e muitas das vezes fica ali guardadinho e o mercado está explorando coisa que a gente já implementou ali atrás, o mercado ainda está vivendo aquilo ali, então não necessariamente eu preciso, mas ali na frente vai vir, olha, mas a gente já se antecipou aqui e se preparou com isso que esse produto, né, que a gente especializou no mercado trouxe sobre versão. Então, no meu, eu acabei criando, né, esse mecanismo, como eu me especializei no produto de segurança e governança voltado para essa frente. Então, eu tenho ali esse privilégio, né, de estar sempre sendo alertado por eles. Olha, a gente está mandando esse produto novo para o mercado. Então, a gente sentar e fazer o link ali do que o mercado está vivendo hoje com aquilo ali que eles estão trazendo e coisa. Então, essa é meio minha estratégia, né, tá ali de... Legal. Sabe que isso tem tudo a ver, que eu estava conversando com o pessoal que ia gravar, que eu sempre faço uma pesquisa, né? Um pouco antes de começar o podcast, sobre mulheres da área de tecnologia, uma coisa que eu estou escrevendo, os artigos, né? E eu sempre pego uma mulher de inspiração para o bate-papo. E eu peguei para esse episódio a Ada Lovelace, que foi considerada a primeira programadora. E, assim, ouvindo um pouco a história da vida dela, né? Ela era filha do Lord Byron, que é um poeta, né, bem conhecido. E aí chegou no momento da carreira dela que ela chamava, né, essa parte de combinação lógica e imaginação de ciência poética. E aí a gente está aqui batendo papo e vendo quanto que essa coisa da comunicação, da relação com pessoas, de experimentar outros. Ela, na realidade, quando junta com a tecnologia, ela transforma a gente numa profissional melhor. Então, algumas vezes eu ouvir, né, ao buscar uma formação em recursos humanos, alguns comentários do tipo, eu não entendi muito bem as suas movimentações de carreira. E aí eu olhava para a cara da pessoa, né, como diz o gaúcho, com aquela cara de salame, e não respondia, porque não tem que fazer sentido para ele, tem que fazer para você. Você sabe o que você está buscando, qual que é a sua necessidade de busca naquele ponto ali. Você sabe, opa, eu preciso entender um pouco mais disso daqui. Qual que vai ser o meu canal? Vai ser uma pós ali em gestão de pessoas, vai ser uma especialização em comunicação, eu tenho que entender qual que é o pontinho que eu preciso enriquecer ali no meu portfólio, no meu coisa, para poder dar sequência. E no final do processo todo, você não desenvolve só o seu hard skill, você também precisa desenvolver o soft skill, que nem você falou. Quando a gente trabalha na área de segurança, a gente lida muito questões muito sensíveis. Sim. É aquela pessoa que violou a política de segurança da empresa, muitas das vezes, quando ela viola a política, ela viola também o código de conduta da empresa, né? Ou ainda você se depara com o uso de dados pessoais, violando a Lei Geral de Proteção. E aí você tem que chegar para a pessoa que fez essa violação e falar, ser firme com ela, para falar que ela infringiu aquilo. Existe uma
punição, uma advertência, alguma coisa que ela vai ter que levar, mas ao mesmo tempo aquela pessoa ela tem que sair dali sabendo que não é você, Conscientizada, né? Renata, Nanina, que está dando isso e você está seguindo a regra e você é o guardião daquela regra dentro da instituição e ao mesmo tempo você não perder, né? Aquele relacionamento de colega, porque muitas das vezes a punição não significa demissão, só se for muito grave, né? Ou até que se aconteça, você pode encontrar com essa pessoa num outro cliente ou numa outra empresa que você venha trabalhar. Então você tem que saber se colocar de forma firme, sem perder a doçura, né? Sem perder aquele relacionamento, porque ele pode não ser seu amigo, né? Mas é seu colega de trabalho, você precisa manter esse respeito. Então, eu acho que todas essas iniciativas que tanto a Nanine falou, como falou, são exatamente primorosas que Eu associo isso que você está me dizendo da assertividade à graça de estar em ambientes majoritariamente masculinos. Sim, eu acredito que os homens são, pelo menos os homens que trabalharam comigo, eu cheguei muito menina ao meu ambiente de trabalho. Então, se eu não tivesse homens ali do meu lado, sendo muito assertivos comigo e me ensinando a ser mais prática, a ser mais assertiva, talvez eu não tivesse conseguido desenvolver isso tão rápido, tão cedo, né? Ou nem tivesse conseguido desenvolver isso. Eu ia ficar sempre ali naquele sofrimento, talvez não seja a palavra, mas aquele excesso de doçura, no excesso de ternura, né? E para algumas coisas eu não conseguiria ter seguido o caminho, né? Por exemplo, o caminho da cibersegurança, o caminho de segurança da informação. E eu também vejo dentro de segurança, né, como essa questão com pessoas, como essa questão com comunicação, ela chegou a mim e por ter passado em outras áreas, quando você falou ali, a pessoa de recursos humanos, ela não soube, ela me questionou o porquê da minha carreira, né? Em algum momento, quando eu entrei em segurança, eu falei assim, nossa, gosto muito disso daqui, né? Fui partir para uma pós-graduação em que eu era a única menina. De 22 alunos, eu era a única mulher. Menina não, já estava crescida. Então, a única mulher num ambiente bem masculino. E ali eu fiquei assim, gosto disso aqui, mas aqui dentro, especificamente, o que faz o meu coração bater? Porque hoje eu tenho clareza para dizer assim, eu quero fazer aquilo que o meu coração bate forte, né? Então, aqui dentro dessa oportunidade, o que eu posso fazer? E aí eu vi que aflorou justamente o quê? Uma parte em que eu tinha contato com pessoas, um lado em que eu podia comunicar, uma face dessa interação, onde eu consigo exercitar mais de uma coisa que eu sei que eu faço bem. Não só o meu conhecimento em tecnologia, mas poder exercitar o meu poder de fala, de conscientizar, de saber chegar num colega, num parceiro e dizer, olha, isso aqui a gente faz melhor assim, né? Isso aqui precisa ser feito nesse formato. Mas eu também me vali de muitos colegas homens em situações, por exemplo, como você falou de violação de política, e aqui vou tentar dar um exemplo fictício, né? Mais próximo da realidade. Mas, por exemplo, violação de políticas com imagens que eu não queria ver. Gente, olha, eu tenho a impressão de que isso aqui não é para mim. Chama um menino ali e pede para conferir o que tem aqui dentro, para ver se configura um crime, se não configura, porque eu não quero olhar. Entendeu? Acho que vai ser... talvez eu não consiga ser tão prática nesse sentido. E poder me poupar de algumas coisas. Nesse ponto, assim, acho que grandes vantagens, né? De ter homens, de ter um ambiente masculino que lida com algumas coisas com mais facilidade e que a gente consegue também entrar com aquilo que a gente sabe fazer bem. Na realidade, quando a gente fala muito sobre diversidade e gênero, não é nem para competir, é essa complementação. Não é segregação, Exatamente. É complemento. Exatamente. Esses comportamentos, né, sim, que a gente até aprende com eles. Que eles, de certa forma, acabam aprendendo com a gente essa comunicação mais, como me colocou, né, mais
mais doce, né? Vamos usar esse mais doce, e a gente, com eles, esse mais assertivo. Que no final do dia a gente tem os dois ali juntos, que teoricamente complementa, e eu acho que traz enfim, traz um ganho imenso. Eu acho que as empresas hoje, quando elas conseguem fazer uma boa política de diversidade, elas vão ganhar complementaridade, vão ganhar ferramentas e serviços muito mais assertivos para qualquer público. Assim, Eu queria te perguntar assim, sobre essa questão do pensamento criativo, assim, como é que você usa esse flerte que você fez, assim, né, para explorar relações com outras pessoas dentro do mundo de tecnologia? Sim, vou voltar de novo ir lá na psicologia, né? Uhum. Quando o buscar a psicologia foi um pouco de tentar entender o universo do outro, né? Para a aplicabilidade ali do dia a dia, né? E no entender o universo do outro, inevitavelmente você acaba expandindo um pouco mais do seu, né? Olhando um pouco mais. Então ali, quando a gente vem ali daquela casca, né? Do costume do trabalhar, né? No ambiente masculino, de ser mais pragmática, mais direta, mais coisa. Quando a gente busca o entender o outro e o se entender, eu acho que a gente acaba usando um pouco, não, eu posso ir por esse outro caminho. Eu sempre me coloco o tempo inteiro na reflexão, se sou eu ali do outro lado. Como que eu gostaria de escutar isso? Como é que eu gostaria de receber isso? Como que eu gostaria de estar sendo conduzida pelo outro lado? Eu estou vivendo no momento a experiência de um projeto bem grande, um projeto de transformação que eu já vivi ou em outros momentos, ora na posição como consultora, né, como prestadora de serviço ali dentro daquele projeto, ora na cadeira de cliente, mas nunca na configuração que eu estou vivendo nesse momento. Eu estou numa equipe que ela é majoritariamente feminina, né? A minha líder direta, ela é uma mulher maravilhosa, por sinal, mas tem outras mulheres, algumas delas com essa postura totalmente masculina. Eu acredito que muito herança, né, dessa convivência com o masculino, essa herança do técnico, né, que vem do passado, e eu busco muito o tempo inteiro a leitura, né, dessas figuras e tentar fazer essa coisa. Olha, me aproximar mais daquela que eu me identifico mais, de como que eu gostaria de estar conduzindo ali o meu dia a dia, aquela que me traz um certo bloqueio, que não é aquilo que eu entendo que não é o caminho, olhar e falar assim, por que essa pessoa, me questionar do porquê que aquela pessoa é assim, e não tipo, não, aquela pessoa não é legal, não gostaria dela perto de mim, mas antes tentar entender, tentar buscar para a reflexão do porquê daquele comportamento, do porquê que ela traz aquela casca ainda majoritariamente masculina, mesmo ela sendo uma mulher, do porquê que levou ela a criar aquele comportamento. Então, ali, resposta, né, à sua pergunta, eu acho que muito a reflexão, eu uso muito da reflexão, a leitura do outro e a autorreflexão da minha forma de me colocar, da minha forma de tentar extrair do outro para mim e tentar o que eu entendo que é bacana, eu acho que tentar aplicar na relação com o outro, eu uso muito essa. Eu acho isso muito legal. Quando eu fui tentar com RH, né, eu fiz uma pós-graduação de recursos humanos com foco em coaching, com ênfase em coaching, então eu fiz 5 certificações internacionais em coaching, e eu uso até hoje, porque eu brinco que isso me ajudou muito. Não porque as pessoas falam mais, porque a gente acaba com o coach aprendendo, tem muito de psicologia, você lê a pessoa, né, você faz uma rápida análise, não tão profundo quanto a psicologia, mas você começa a perceber aquilo que ela não aquilo que está oculto, né? E eu acho que, assim, quando a gente trabalha com segurança, eu acho isso ótimo, né? Eu trabalho com consultoria de governança, risco e compliance, focado muito na parte de segurança, e é impressionante que aquilo que a pessoa não fala,
É aquilo ali que é o problema. E aí, quando a pessoa não vai, mas e tal coisa? Aí a pessoa. Aí eu digo assim, tá, mas e tal coisa? Aí a pessoa sai por outra. Opa, aqui tem problema. Aí no meu modo, né, assim, de trabalhar, eu começo a pegar. Opa, isso é uma coisa sensível para essa pessoa falar. Então eu vou ter que ir por outros caminhos até que ela se sinta confiante de se abrir. Sim. E aí eu acho muito legal, porque às vezes meu cliente me mandou uma mensagem assim, em off, tá? Deixa eu fazer um desabafo. Gente, o in-off é o melhor, né, na área de segurança. É. Eu acho que o off na segurança é onde você consegue tudo que você quer dentro de segurança da informação, dentro de cibersegurança, né? Eu acho que você consegue mostrar para o seu cliente, né, ou para o seu público, que você pode confiar em mim. Então, quando você é procurado, né, olha, a gente falou ali, mas eu queria almoçar com você, porque também tem isso aqui, porque também tem aquilo ali. Eu acho que, assim, eu não vou dizer, assim, que é o... Talvez pelo talento com pessoas, né? Eu acho que eu me arrisco a dizer que é como se fosse, assim, o cor, né, da carreira de governança em segurança é quando alguém te procura para falar um in-off. É muito procurado para falar do in-off. Olha, eu queria te contar uma coisa, mas é in-off. Tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, aconteceu isso aqui não está tão certinho do jeito que foi dito ali. Eu acho que é bem especial. Você percebe que você percebe que você passa confiança para a pessoa, né? Que você conquistou ela ali na posição que você está, independente do cenário de vulnerabilidade que você pode levar ela. Tipo, eu sei que eu posso me dar mal ali na frente, mas com ela eu sei que eu posso confiar, eu vou me abrir, vou entregar. Eu acho que o papo tá maravilhoso, mas o nosso tempo tá acabando. Então, assim, a gente fecha. Temos muito assunto. Mas eu queria, assim, para quem está assistindo a gente de casa, que eu sempre peço para os nossos convidados, né, trazer aqui uma dica, uma frase, o que elas sentirem no coração para falar de outras mulheres que estiverem assistindo a gente. Então, Camille, eu ia chamar Cami, não é Camille. Queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres que estão te assistindo. Olha, eu acho que eu gostaria de deixar muitas mensagens para a gente falar sobre tecnologia, sobre ser mulher, né, num ambiente masculino, enfim. Mas eu acho que o principal é o que você sabe fazer e o que você está disposto a fazer. Quando você pode dar, quando você dê tudo aquilo que você pode, invista mesmo naquilo que é o seu sonho, naquilo que você acha que pode ser bom, não só naquilo que você é bom. Quando você é bom é melhor ainda, né? Mas não deixa esse estereótipo, isso aqui é só masculino, isso aqui é só feminino, porque eu acho que quando você escuta uma voz, né, como foi aqui o meu exemplo, como foi o exemplo da Nanline, escuta uma voz dizendo assim, você pode, você tem tudo a ver com isso aqui, acredita nisso e vai. Porque esse, para mim, é um segredo de sucesso, né? Acredita e vai. Eu também acho que os ambientes masculinos, eu acho que eu tenho certeza disso. Todo ambiente diverso, mesmo que seja muito diferente daquilo que você esteja disposto a encarar, tem aprendizados. Então, vá de coração aberto. Eu acho que essas são as lições mais importantes que eu tenho no meu tempo de carreira, em tudo aquilo que eu fiz. Lógico que tem muitas outras lições, né? Mas só tentando aqui não fugir muito do assunto. Eu acho que não existe uma carreira específica para mulher e para homem. Isso. Dentro daquilo que você escolhe, a gente é capaz de trazer o seu talento nato para qualquer área que você vá aplicar. E é isso. Escuta essa voz, escolhe o que você quer, escuta e vai em frente e tira sempre uma lição, esteja sempre de coração aberto para poder aprender alguma coisa no ambiente que você estiver. Bacana. Bom, eu também acredito que no mercado não existe gênero, acho que independente, quando a gente percebe que a gente foi feito para aquilo ali, quando tem a vozinha lá dentro que grita, eu acho que a gente tem que percorrer, né, o nosso sonho, o que grita lá dentro, que o nosso coração fala assim, ó, eu costumo dizer assim, ó,
para quem vem me pedir conselho de carreira, né? Eu tenho muitos jovens na minha família, as pessoas vêm muito. Depois da minha ida para a tecnologia, tiveram mais 3 que vieram através de conselho, e eu digo assim, ó, olha para aquilo ali e se imagina assim, ó, como é que você se enxerga fazendo aquilo ali para o resto da sua vida se você não precisasse de dinheiro? Se aquilo ali acho que tipo assim, é o que você tem um talento nato. Então, acho que isso independe de gênero, independe se você é homem, se você é mulher. Acho que, como a gente colocou há pouco, né, acho que a mulher tem a sua característica, o homem tem a sua característica, e não é uma segregação. No final do dia, existe um complemento que a gente acaba entregando, né, um complemento um do outro, um objetivo que faz diferença. Então, quando a gente olha, a gente se enxerga dentro daquilo ali e percebe que aquilo ali é nosso, que está gritando no nosso coração, e a gente é capaz de entregar aquilo ali. Eu acho que a gente não deve se assegurar essa segregação, né? E tem que correr esse bem em frente. Legal, meninas, foi maravilhoso ter vocês comigo hoje aqui nesse bate-papo. E para você que está nos assistindo, fica aí o convite para você estar participando também, né? Se você é da área de tecnologia, do nosso podcast, só mandar mensagem. E muito obrigado pela sua companhia. Mais um Mulheres Inspiradoras de TI. Até a próxima.